Pronto? Pronto. Em 13 do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República no município de Foz do Iguaçu, Paraná, presentes os procuradores da República Alexandre Colares Barbosa e Juliano Baggio Gasperim, compareceu o senhor Rodrigo Costa Melo, CPF 925-296-40530, devidamente acompanhado por seus advogados, doutora Elise Oliveira Rezende, OAB São Paulo, 285624, e Dr. Alexandre Batista Fregonese, OAB São Paulo, 172276, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios, e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas, e atendendo aos ditames da Lei nº 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunta ao senhor Rodrigo Costa Melo: os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seu defensor, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou de mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 2, sobre o tema de incorporações na área do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, pretende responder as questões formuladas? Sim. Então, vamos às questões. O senhor, então, poderia começar a narrativa desse segundo fato, pontuando o período, o tempo que começou? Bem, eu ingresso aí na Odebrecht Realizações aproximadamente em março de 2013, responsável aí, como mencionei no anterior relato, sobre as incorporações e construções no Rio de Janeiro, e uma delas era o projeto Porto Atlântico, que fica na região do Porto Maravilha. O projeto Porto Atlântico a gente dividia entre Porto Atlântico Leste e Porto Atlântico Oeste. Tá? A divisão era uma divisão física, por uma rua que existia no meio, e eram dois terrenos independentes. Mas foi uma negociação similar, embora terrenos de propriedade diferentes, existia o interesse de de ser feito uma coisa única, né? Um marco único do empreendimento. Nós chamamos de Leste e Oeste, mas o projeto completa um Porto Atlântico. E além desse projeto, que quando chegam em 2013 já haviam os terrenos sido comprados, projetos aprovados, memorial de incorporação definidos, me foi dada aí a delegação, com parte da minha responsabilidade, procurar outros terrenos e outras incorporações de novos projetos que continuássemos, né, expandindo naquela área. Na época, o 2013, o Rio de Janeiro encontrava-se no momento que a economia ainda estava, né, forte, acontecendo o desenvolvimento imobiliário, muitos lançamentos e muitas vendas. Exemplo disso foi o lançamento do Porto Atlântico Leste, que fizemos em março de 2013, que foi um sucesso completo, vendas, né, quase que recorde ali em 2 dias. Então, além de ficar responsável pela incorporação do Porto Atlântico Leste e Oeste, comecei a ver outros projetos na região do Porto Maravilha. E um deles era um terreno que chamava Praia Formosa. Era um terreno que fazia parte estava na Poligonal, lá do Porto Maravilha, e que já havia uma série de estudos prévios sendo feitos sobre esse terreno. Então, quando eu chego lá, meus superiores falam: olha, Rodrigo, olha esse projeto aqui também e vê o que é que pode ser feito de empreendimento imobiliário, faz a viabilidade, faz os projetos, né, o nosso dia a dia da incorporação imobiliária. Certo. E esse projeto era um terreno que já havia sido negociado e tratado com o FIPM, que a gente chamava Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha,
que era o gestor das CEPACs, que a gente chama, que são certificados de potencial adicional de construtivo, que são títulos que você compra para poder construir mais prédios nessa região definida e essa regra estabelecida por uma lei municipal. Então, fizemos um grupo de trabalho no qual era feitas contas, reuniões conjuntas para definir que tipo de produtos queriam colocar ali. Produtos residencial, comercial, que tamanho, hotel, flat, apartamentos maiores, menores, quantas vagas, enfim. Nova gênese da incorporação imobiliária. Então, além das minhas outras atividades que tinha em outros projetos, uma dessas atividades era fazer esse estudo de viabilidade, acompanhar. Fizemos esse estudo e aproximadamente em julho, agosto de 2013, estávamos prontos a levar uma proposta para o FIPM. Nossa proposta para desenvolver empreendimentos residenciais nesse terreno chamado Praia Formosa. E o FIPM ele fica em São Paulo. Eu trabalhava no Rio, estava no Rio, só que a equipe do FIPM, que é um departamento da Caixa Econômica Federal, ficava em São Paulo. Então, quando estava preparando, apresentava os estudos, os resultados prévios internamente. Nessa ocasião, quando a proposta estava aprovada internamente, aprovada entre os parceiros no empreendimento, que era a S Carioca, Paul, o senhor Paul lá, que é o presidente da Odebrecht Realizações, falou: olha, Rodrigo, vai ter uma reunião em São Paulo, é importante que você vá, porque existe uma pessoa que nos assessora nos temas aí de empreendimentos imobiliários e ele vai dar a opinião dele sobre essa proposta que a gente está elaborando. Então levem a proposta para que ele dê as considerações dele. Me deu o endereço, o horário da reunião, e eu fui lá para essa reunião, representando, no caso, a Odebrecht Realizações. Existia nessas reuniões, estavam presentes nessas reuniões, pessoas da OAS, Empreendimentos e da Carioca. Tá? Então foi nessa reunião que eu conheci o senhor André de Souza. Né? E ele estava junto com uma pessoa que trabalhava com ele, que se chamava o senhor Bernardo Esperandio. Apresentamos as nossas contas, propostas a ser feita, ser levada para o FIPM. Essa reunião ocorreu em qual local? Ocorreu no escritório do senhor André. Ele ficava na Avenida Paulo VI, em Sumaré, uma região de São Paulo, não conheço muito bem, mas recebi o endereço. E uma casa com 2 andares, tinha uma sala de reunião dele, a gente se reuniu nisso daí. Mas funcionava uma empresa lá? Funcionava uma empresa, você chegava, se identificava, era uma casa, então não era um prédio corporativo, mas você via as placas da empresa na frente, tinha um recepcionista, pessoas trabalhando, você via que era uma empresa. Tá? Então tivemos a reunião, apresentamos, e aí todos deram suas opiniões, contribuições, e o senhor André colocou as opiniões dele, basicamente dizendo que poderíamos ser mais agressivos na proposta. Agressivo significando oferecer menores percentuais de permuta e algumas condições comerciais sobre datas de lançamento e tudo, ter mais flexibilidade para o nosso lado. E ele colocava isso porque dizendo que, olha, é bom você pedir um pouco mais para receber um pouco menos. Uma negociação normal. Ele achava que existia espaço para negociação, que deveríamos fazer isso. Com as contribuições dele, revisamos as propostas, a proposta em si. Tomamos aí mais 1 a 2 semanas para botar as considerações dele, preparar, e levamos, novamente apresentamos oficialmente no FIPM. E após apresentar, existiram várias trocas entre nós e o FIPM, os representantes do FIPM, sobre as condições comerciais. E nessas, sempre que vinha uma ou outra negociação, a gente ouvia e começava a consultar o senhor André. Então comecei a ter mais contatos, na verdade não tanto com ele, mas com o senhor Bernardo, que trabalhava com ele. Então coisa do tipo, olha, eles estão pedindo isso, a gente acha que dá para melhorar. Eles começaram a se tornar muito mais ativos. Ao ponto de que ao longo desse segundo semestre de 2013, eu estava indo mais vezes a São Paulo, participando de reuniões com o senhor Bernardo, com representantes da OAS da Carioca e com membros do FIPM também. Tá? Só o senhor sabe, esses representantes da OAS, da consultora Carioca, eram sempre as mesmas pessoas? Você sabe dizer quem são? Sim, eram as mesmas pessoas. Existia um diretor da OAS, Empreendimentos para o Rio de Janeiro,
se chamava senhor Cristiano Polilo, e algumas vezes o presidente da OS Empreendimentos, que é o senhor Carmine Neto, alguma coisa assim. E da Carioca, basicamente, era o senhor Eduardo Cruz. Não sempre estavam todos presentes, mas eram as pessoas que estavam envolvidas nas negociações, pessoas que deliberavam internamente sobre o que aceitaríamos ou não. E pelo fundo, quem? Pelo fundo era o senhor Vitor Hugo, que era o gerente nacional de fundos, né? E ele era um dos representantes aqui, era o que está mais presente, e existiam outras pessoas da equipe dele. A senhora Laís e a senhora Fátima, mais ou menos a equipe que tinha no FIPM. Então essas pessoas com quem tratávamos, inclusive copiadas nos e-mails, né, entre trocas de negociações, posições oficiais, nós mandávamos uma posição oficial, eles mandavam uma posição oficial. Então essas eram as pessoas. Tivemos reunião com o senhor André no escritório do fundo do FIPM, né, na Avenida Paulista, inclusive com a presença, na ocasião, do vice-presidente da Caixa, o senhor Marcos Vasconcelos, então, que mostrava que o senhor André tinha um trabalho de fato, é uma pessoa que estava ali de maneira, assim, negocial, institucional, ele não copiado nos e-mails, mas a empresa, que era Nova Advisors, do Bernardo, ele tinha e-mail bernardo@novaadvisor, alguma coisa desse tipo, estava realmente prestando um serviço de assessoria e ele tinha muito conhecimento técnico. Ao mesmo tempo, fui saber com o tempo que ele era ex-funcionário, né, o ex-membro lá do FIFGTS. Então existe uma presença, ele tinha uma credibilidade e tinha um conhecimento técnico do que estava se falando, entendia muito claramente as contas, as negociações. Só se eu pudesse explicar um pouquinho sobre essa... Porque dependia o empreendimento do número de CEPACs específico, era Perfeito. isso? Aí, de acordo com as características do empreendimento, é que se podia variar esse valor? Perfeito. Como é que funcionava? O terreno que estávamos tratando, o terreno já era do FIPM. Na operação Porto Maravilha, esse terreno era do FIPM. E nossa proposta era o seguinte: olha, eu quero fazer um empreendimento nesse local e lhe ofereço, a grande moeda de troca era o percentual de permuta, que chamamos. Então, um empreendimento residencial que eu fizer nessa região, eu vou lhe oferecer ou 15%, ou 16%, ou 20%. Significa que X% das unidades daquele empreendimento seriam do dono do terreno. Eles dariam o terreno e as CEPACs, nós faríamos todo o investimento e daríamos um percentual de unidades daquele empreendimento. E qual eram as variáveis? Era basicamente preço. Então, o primeiro empreendimento tem que ter um percentual menor, porque é o primeiro, então tem que dar um desconto maior no preço. Então não posso te dar tantas unidades. Velocidade de vendas, os custos de construção, porque na região que existia contaminação de solo, então o custo era maior, eu teria que oferecer menos unidades. E tinham diversas variáveis que ao final resultavam nesse percentual de permuta. E a conta que eles faziam, olha, eu vou ter que dar terreno e N CEPACs, porque as CEPACs variavam em função do tipo de apartamento, se era residencial, se era comercial, e da área total. Então, nós oferecíamos percentual de unidades, eles ofereciam terreno mais CEPACs. Então, a discussão era em torno, né, do que era, vamos dizer assim, o equilibrado. Tá? E na conta do fundo, o que é que eles enxergavam? Foi feito um investimento na compra das CEPACs, eles tinham que ter um retorno financeiro que seria dado através da venda daquelas unidades a mercado a um determinado preço X. Então eles olhavam a velocidade, olhavam o preço de venda e o número de unidades. Então a gente conseguia fazer essa conta financeira, a conta complexa, para ver o quanto era viável para a gente e quanto era viável para eles e tentar buscar um equilíbrio nisso daí. A diferença entre essas posições era muito expressiva em termos financeiros? Não era expressiva. O expressivo você falava em torno às vezes de 1-2% de percentual. Por exemplo, entre 15% e 17% é um abismo, né? Muito dinheiro e pode inviabilizar ou viabilizar um empreendimento. Entendi. Né? Então percentuais eram poucos, né? Diferença, mas como eram muitas unidades, quando você pegar esse percentual multiplicado pelas unidades, era um valor relevante em dinheiro. Mas dinheiro também no tempo. Né? A dificuldade é entender quando isso aconteceria. Tá. Então era uma conta bem complexa, não existia assim uma
uma clareza, objetividade do que era de fato equilibrado, era muito a critério, né? E quais foram as contribuições do senhor André de Souza e do senhor Bernardo Esperandio nesse processo? O que exatamente eles comentavam? Primeiro, eles nos explicavam como seriam feitas as considerações ou as contas feitas do outro lado, vamos dizer assim, da mesa. Então, olha, eles vão olhar isso, conta que eles fazem aproximadamente essa. Ajudava isso bastante. Com a meta mínima que eles tinham atingido, abaixo daquilo esquece, que eles não podem nem aceitar enquanto administradores de fundo. Nos ajudava a dar uma credibilidade. De fato, o senhor André é uma pessoa sênior, então quando ele defendia algum ponto, as pessoas o ouviam. E também, acho que por ser ex-funcionário, membro do conselho e tal, as pessoas o respeitavam, né? Parecia que tinha saído ali recentemente. Eu diria que tecnicamente eles nos ajudavam, dava de certa maneira o entendimento das contas do outro lado, para que nós pudéssemos, né, contrapor nosso entendimento, e as pessoas o ouviam e o respeitavam, as opiniões dele. Lá no fundo. Lá no fundo. Então, reuniões que teve com o vice-presidente ou com as pessoas lá, e ele é uma pessoa muito articulada também, ele conseguia de fato colocar os pontos de maneira convincente. Então esse trabalho foi sendo feito, tivemos reuniões no escritório, tive reuniões com ele fora do escritório, com membros do FIPM, tive algumas reuniões na casa dele, né, na Avenida Angélica, não lembro o número, mas ali em São Paulo, e sempre tratando temas de mercado e temas especificamente que estavam negociando. Chega numa das reuniões dessa, eu já com alguma intimidade com ele, que aí ele vem e me diz ter uma conta a cobrar do Porto Atlântico Oeste, na ocasião. E para mim aquilo me pegou um pouco de surpresa, porque eu sabia que ele nos estava ajudando, mas não sabia desse contrato que existia anteriormente com ele. Certo. Então ele falou: olha, Rodrigo, eu preciso receber alguma parte do dinheiro que vocês estão me devendo lá no Porto Atlântico. No primeiro momento eu não sabia, e acho que até essa conversa criou em algum momento ele percebeu também que eu não estava totalmente por dentro do que era esse acerto. Isso teria sido mais para o final de 2013? Final de 2013. Então eu falei: olha, que conta é essa? Me explica e tal. Ele comentou que tinha feito trabalho similar ao que estaria sendo feito naquele momento, fez em 2012 para o Porto Atlântico. Ele falou: olha, em 2012 eu tive e aí na ocasião foi com o Antônio Pessoa, eu ajudei vocês a negociar as CEPACs do Porto Atlântico e ficou combinado um pagamento, então eu quero receber. Não me recordo se ele ou o Antônio Pessoa me comentou que já havia sido pago 1,5 milhão, né, referente ao Porto Atlântico Leste, que ele estaria por receber 3 milhões. Tá? Então, após essa conversa, procurei, né, o Antônio Pessoa aqui na época mais o Antônio Pessoa, menos o Paul. E eles me comentaram: olha, Rodrigo, existe de fato um compromisso de 4,5 milhões com o senhor André de Souza pelas negociações das CEPACs do Porto Atlântico Leste e Oeste. O Leste já havia sido pago 1,5, e novamente o Oeste deveria ser pago conforme fosse vendido. Idem no caso do relato anterior. Como ao final de 13 nada havia sido vendido do Oeste, teoricamente esse valor deveria ser vendido. Mas aí o senhor André, não através de mim, mas não sei se foi através, aí realmente não sei, se foi através do senhor Paul, ou do senhor Antônio, ou de outra pessoa da organização, me veio a seguinte orientação: Rodrigo, vamos pagar 1 milhão para ele, referente ao trabalho que ele fez no Porto Atlântico Oeste. Não entrei no mérito do que se sim, se não, porque foi uma orientação muito clara e objetiva. E também, na mesma ocasião, vamos fazer usando a Maria Lúcia Tavares. Nessa ocasião eu já sabia exatamente o que isso significava. Falei: perfeito, está entendido, está claro. Não questionei também o fato de não ter sido vendido ou não. Foi objetivo, muito direto. E aí, similar processo descrito anteriormente, entro em contato com a doutora Maria Lúcia, a senhora Maria Lúcia, mando o e-mail para ter as aprovações de lugar, então aprovação no superior e do POTIT, encaminho esse e-mail para Maria Lúcia e mando para ela. Na ocasião, o contato com a pessoa com quem coordenei o local da entrega
foi o senhor Bernardo. Me recordo que eles moram em São Paulo, na verdade, se não me engano, trabalham em São Paulo, moram fora de São Paulo. Acho que o senhor Bernardo não residia com a família em São Paulo. E ele me dá um endereço em São Paulo, que me lembro ser de um hotel. Não me lembro ser que hotel ou local. Mas até me chamou a atenção por ser um hotel. E aí na época me lembro de ficar questionando se é o hotel que ele ficava durante a semana ou se era um outro hotel, porque sabia que ele não morava lá. E ele sabia o conteúdo desse pagamento, as especificações? O senhor Bernardo não sei, nunca conversei com ele. Quem veio me perguntar foi mas, por exemplo, ele tinha que dar um endereço, né? Tinha que dar um endereço. Mas sabia ao que se referia? Que era para um pagamento? Sabia, né? Até porque passei para ele a senha também, recebi uma senha da senhora Maria Lúcia e passei para ele. É que ele sabia a natureza do que se estava fazendo, não o porquê, talvez não o porquê do que se estava fazendo, do que a título de quê. Uhum. Mas quando ele me deu o endereço, sabia que ia chegar alguma pessoa entregando alguma quantia em espécie. Isso ele sabia, demonstrava saber. Certo. Então fiz essa programação, foi feito, e foi feito de fato esse pagamento aí aproximadamente em janeiro, fevereiro, não me lembro ao certo. Feito esse pagamento referente ao Porto Atlântico Oeste, entendi que havia, aí foi quando tomei conhecimento que haviam 3 milhões, que ficariam pendentes 2 milhões. E me lembro ao longo desse ano de 14, o senhor André voltar a pressionar para receber aquele dinheiro, o restante daquele dinheiro. É algo similar, enfim, em outras ocasiões aí como mencionei no relato anterior. Sim. Novamente, acho que a expectativa de todos é que aquela comercialização já houvesse ocorrido ao longo de 14, a programação inicial que se tinha, nosso planejamento econômico-financeiro, que aqueles projetos fossem vendidos ao longo de 13 e 14, mas em 14 já começou a crise. Então não foram vendidos, ele reclamava ou se queixava, haver dito de que, olha, eu preciso receber, eu quero receber, eu fiz o meu trabalho, eu fiz a minha parte, eu gostaria que vocês quitassem. E aí já falava comigo de maneira mais aberta, eu falava, olha, novamente, é conforme a venda, não tem como aprovar, isso não está na minha alçada. Se você achar que deve, eu não tratei com ele em 2012, não teria como deliberar sobre isso novamente em 2014, uma antecipação ou não. E de fato a antecipação que ele recebeu ao final de 13, ou que acertou ao final de 13, não foi feita comigo. Não foi eu que deliberei sobre isso. Então esse assunto apareceu poucas vezes ao longo de 14, porque ele viu que eu não era a pessoa que resolveria aquilo. Entendeu? E de fato não era. E continuei as tratativas com ele sobre aquele terreno que mencionava ser o Praia Formosa. Sim. Aprovamos uma proposta final com o FIPM, né, oficial, uma proposta. Partimos para a negociação do contrato com o FIPM para fazer o desenvolvimento imobiliário. Trabalhamos ao longo de 2014 inteiro na elaboração desse contrato, reuniões com os advogados, com membros do FIPM, com advogados nossos. E ao longo desse período, 2014, o que veio a demanda do senhor Alexandre, do senhor André e do senhor Bernardo foi, olha, vamos assinar um contrato do meu trabalho de assessoria para esse contrato de Praia Formosa. Então, olha, estou trabalhando, efetivamente estavam presentes em reuniões, eu quero assinar meu contrato para que você me remunere sobre esse trabalho que eu estou fazendo. Mas ficando claro, então, que aquele pagamento de 1 milhão não tinha nada a ver com esse novo trabalho. Exatamente. E quando conversei disso aí com o Antônio Pessoa e com o Paul, eles me falaram, Rodrigo, nós não vamos assinar um contrato com o senhor André. Ele é uma pessoa que tem uma exposição política, é uma pessoa que assim, pode ter algum tipo de ser visado e tal. Vamos fazer o acerto deste novo contrato, caso ocorra, tal qual foi feito em 2012 para o Porto Atlântico. Tá. E o tal qual seria a mesma forma de pagamento, esse mecanismo com a Maria Lúcia, e o percentual que ele deveria receber, o mesmo valor que foi feito para o Porto Atlântico. Então a negociação do Porto Atlântico em 2012 serviu para marcar a maneira e o valor. Tá? Quando falei isso com o André, ele não aceitou. Ele dizia que não querer receber daquela maneira, receber por fora.
Ele falava que estava prestando o serviço, que a empresa dele era legítima, que ele tinha endereço, que ele tinha pessoas trabalhando e que ele queria receber de maneira oficial, né, receber emitindo nota. E que outras empresas estariam fazendo com ele, que ele não entendia o porquê nós não faríamos isso com ele. Mas sempre foi um ponto de embate muito forte. E nesse ponto eu não deliberava, né, ficava entre as queixas do senhor André e a orientação aí do senhor Paul. Ao final de 14, chegamos a assinar o contrato desse empreendimento Praia Formosa. Esse contrato assinado entre foi um contrato feito entre a OAS Empreendimentos ou Investimentos, não sei dizer, Carioca, que tinha o nome de uma empresa lá que não era Carioca, e no nosso caso foi assinado pela construtora Norberto Odebrecht, junto com o FIPM. E a OR estava como interveniente. Foi assinado em dezembro de 14, mas existia uma cláusula de eficácia que deveria ser aprovada no Comitê de Investimentos do Fundo e no Conselho de Administração das Empresas. Então foi assinado, mas sujeito a caducar se não fosse feito em 3 meses essa aprovação. E aí já em janeiro de 2015 já havia ocorrido a operação, né, da Lava Jato com a empresa da OAS, e a OAS também entrou em recuperação judicial. Então em 15, logo no início a gente viu, esse contrato não vai adiantar, não vamos continuar, não vai ser aprovado, não existe ambiente, e o próprio mercado imobiliário estava muito ruim. Então nós desistimos desse contrato. Falamos, olha, deixa passar os 3 meses, deixa vencer, não vai ser aprovado nos comitês, tanto nos nossos quanto do FIPM, e esse contrato não vai para frente. Então comentamos isso na época lá com o senhor André e o senhor Bernardo. Tivemos reuniões com ele no Rio de Janeiro sobre isso também. Ele tinha um escritório no Rio de Janeiro que ele utilizava lá, que era na Praça da Candelária. Esse até tem como conseguir o endereço, não sei se está escrito. Informamos a ele, olha, não vai ter, não vamos fazer, o mercado está muito ruim, não vamos assumir a obrigação. Ele insistia muito que foi um contrato importante, que era importante a gente manter e tal. A gente sentia que era um pouco também interesse dele de ser remunerado, porque existia uma expectativa de ser remunerado nos lançamentos e tal. Mas não foi para frente, nunca pagamos nada, nem nunca tivemos nenhum acerto sobre esse novo empreendimento. De fato, o que ficou para ele foi o do Porto Atlântico Leste, que ele recebeu em 2012, e Oeste, que ele recebeu, acho que início de 14, esse 1 milhão. E ficaria ainda 2 milhões para ele a receber no Porto Atlântico Oeste, que até hoje não foi comercializado. Está lá o terreno. Ainda que o senhor, no período, não soubesse exatamente qual seria a contrapartida desse 1 milhão, o senhor depois, em algum momento, tem uma ideia do que teria sido esse trabalho que ele teria feito? Olha, eu sei que ele ajudou, assim como nos ajudou na negociação das CEPACs. Acredito que ele tenha feito esse trabalho mesmo técnico, de auxiliar nos conceitos, nas discussões, nas contas, e um trabalho comercial / institucional, chegar lá e defender um projeto. Não tenho como afirmar se houve algo além disso, né? Se ele recebeu um valor de maneira indevida, como recebeu esse valor de 1,5 milhão na época em 12, e se com esse valor se fez uso desse valor para outros fins. E esse pagamento que o senhor presenciou foi esse de 1 milhão, que foi através desse sistema de pagamento. E tanto ele quanto os meus superiores confirmaram de 1,5 milhão feito em 2012. Na época eu não estava lá, mas soube e tinha um controle sobre esse valor, tinha conhecimento. E desse empreendimento tinha algum codinome, desse pagamento? Não foi, o senhor se recorda? Olha, o que eu me lembro, talvez tenha tido alguma coisa de turquesa também, pode ser que ele tenha recebido. Outro codinome. Como era o Porto Atlântico Oeste, talvez tenha mudado, né? Embora Porto Atlântico a gente considera o Leste, eu me lembro claramente ser o turquesa. O Oeste tinha outros codinomes, pode ter sido... não sei. Não seria... Boa Pessoa, o senhor André tinha alguma referência a ele? Assim, não me lembro, se eu falar que eu não posso estar sendo
me equivocando, posso tentar recordar, ou nos dados de corporação se tiver alguma coisa. Mas o que eu me lembro é que, como no Oeste, basicamente, que eu saiba, foi o único pagamento a ser feito, pode existir uma associação entre o nome do André com o nome do pagamento, mas não era a maneira que a gente fazia. Então, tem que só ter cuidado que, como foi feito talvez um único pagamento, ter sido o pagamento se linke direto à pessoa, mas não era a maneira que funcionava. Mas não lembro o nome, de fato. E a operacionalização também? A operacionalização foi a mesma, né? Teria que buscar um e-mail na época que foi mandado para Maria Lúcia, que esse e-mail sim tinha um nome. Mas foi exatamente o mesmo mecanismo. Certo. Da minha parte, estou satisfeito. Teria mais alguma questão? Não, só também a questão, o senhor falou que o senhor André comentou dessa dívida anterior, né, para o senhor. E o senhor não sabia, né, no momento? Não sabia. Por que ele não procurou diretamente os seus superiores? Por que Perfeito. procurou o senhor? Eu estava tendo muito contato com ele. Tá? Como comentei, em 2013, final de 2013, eu ia muito a São Paulo por conta da negociação desse empreendimento. O meu superior imediato, que era na época o Antônio Pessoa, ele mesmo cuidava dos projetos olímpicos. Ou seja, tinha eu e mais dois pares meus, vamos dizer assim, que um cuidava da Vila dos Atletas e outro cuidava do Parque Olímpico, as partes imobiliárias. Nessa época, final de 13, início de 14, essa agenda olímpica estava assim, efervescendo, né? Existia na época assim, uma negociação que estava sendo feita por um financiamento da Caixa Econômica Federal para a Vila dos Atletas, um financiamento de, chutar aqui os valores de ordem de 2 bilhões. Não se tinha previsto no planejamento inicial começar as vendas da Vila Olímpica em 2013, não estava acontecendo, ela jogou para 14, foi um dos problemas que teve. Então assim, o meu superior, ele estava completamente, agenda com Rio 2016, com prefeitura, com as obras monstruosas. Então era claro naquela época que ele era absorvido por essa agenda olímpica. Então ele tinha assim, 3 pessoas, 3 negócios embaixo dele, cada um com seu responsável, mas a agenda olímpica era uma coisa assim absurda. E no meu caso era uma agenda mais de desenvolvimento. Então teoricamente teria mais tempo, não tinha prazo olímpico para terminar. O meu, se levasse 1 ano, 6 meses a mais, 6 meses a menos, não teria problema. E assim, o deslocamento para São Paulo, as conversas, então isso acho que é uma das razões. Uma outra razão, ele já tinha feito uma negociação anterior em 2012, então ele já sabia exatamente. Então eu ficava indo mais lá e levava para ele, comentava, não, vai por aqui, por ali. Então era uma coisa que talvez demandasse menos a presença dele, menos trânsito para São Paulo, vai e volta, e o outro estava muito absorvendo. Então de fato na época eu ficava mais assim, até solto, às vezes até sentia um pouco aquela dificuldade em ter alguém mais próximo que me ajudasse. Eu acho que foi isso. Então de fato assim, o tempo dele era, mas quando foi ele se dispunha a estar presente quando era chamado. Mas o foco dele sempre foi muito mais a questão olímpica, porque era uma exposição maior, um compromisso maior, um projeto muito mais grandioso. Então acho que é função do momento. Tá certo. O senhor também falou que eles não quiseram formalizar, né, um contrato, uma prestação de serviço, dizendo que tinha uma exposição, que o senhor André seria... Eles entraram em detalhe a respeito do que uma ligação, o senhor falou em político? Olha, não entraram em detalhe. Mas, assim, eu já tinha nessa época, estamos falando em 2014, já começava a entender melhor as coisas. Passei 10 anos fora do Brasil, voltei para o Brasil em 2013. Então não conhecia nem os nomes das instituições. Eu não, confesso que quando eu pisei aqui, alguns meses depois que eu fui entender o que era FGTS, o que era FPM, o que era Caixa. Então levou um tempo. Com o tempo também, aí já no final de 13, eu fui entender melhor o que era o papel, ou melhor, qual havia sido o papel do senhor André na época do FGTS. Então é um processo que eu não parava de ficar perguntando linha a linha o que era, porque era uma coisa que você ia absorvendo nas reuniões. E também ao longo de 14, em mais reuniões que tive com o senhor André,
ele mencionava, né, falar com grandes executivos, presidente, assim, ele mencionava ser uma pessoa muito bem relacionada. Então eu já imaginei, olha, a gente está pagando ele com recurso, né, via Maria Lúcia lá, né, dinheiro em espécie. Não está querendo registro, ele tem exposição política. Deve ter alguns, qual? Nunca entrei no mérito. Que nível, que volume, que destinação, passado. Mas entendia que era uma pessoa que teria uma exposição política. Mas qual natureza, o senhor não sabe. Nunca me foi falado, também nunca ficava questionando, essas coisas eram meio, né, se deixava meio que velado e subentendido, mas eu nunca... Não questionou também os superiores? Aí falava, olha, não vamos fazer, ele é uma pessoa exposta. Ah, mas nunca perguntava, qual era a exposição, por quê? Acho que assim, se entendia que era uma coisa subentendida. Tá certo. Vou mostrar também então as provas, Sim. Os anexos da colaboração. Primeiro, eu acho que é uma proposta de aquisição, né? Como é que tá? Essa é a proposta. Padrão, terreno e CEPAC. É aquela que está lá, né? Isso, então, essa foi a proposta que mencionei que... Pode ver a data qual foi feita? Data 11/9/2013. Pronto, essa foi aquela proposta que a gente vinha trabalhado, aprovada internamente, levamos para ele para que eles fizessem os comentários. E se não me equivoco, essa proposta é apresentada pelas 3 empresas. Se puder subir um pouquinho aí. É ali, ó. Tá vendo? Apresentava as 3 empresas separadas, ali no índice ali, né? Odebrecht, OAS e Carioca. Foi a proposta que fizemos conjuntamente. Passou pelo crivo, vamos dizer assim, comentários do senhor André, e que entregamos oficialmente essa proposta e que ela foi discutida ao longo final de 13 e ao longo de 14. Ele ajudou bastante aí na elaboração. Tem uma outra aqui, proposta, parceria, desenvolvimento imobiliário. De quando essa proposta? Documento 2, deixa eu só ver aqui como é que dar uma olhada aí só para eu... Seria o documento 2A, proposta de parceria para desenvolvimento imobiliário. Data, recebido 5/6/2012, tem uma assinatura. Ali, ó, você vê, empreendimento situado na cidade de Lima, número 86, e Rua Equador, é o leste e oeste, tá? Então essa é a proposta. Vê aí quem é que está no final dessa proposta. Tem a assinatura de Armando de Alencar, diretor Arraques Empreendimento Imobiliário. Perfeito. Jorge Oliveira, diretor. Isso aí foi uma proposta feita, se quiser a data tem que ver se é de 11 ou de 12 aí. Tem a data não? 24 de abril de 2012. Pronto, então essa foi a proposta similar a que participei no Pré-Formosa, essa foi feita no Porto Atlântico. E essa era que o senhor André se referia a ter essa remuneração devida por conta dessa proposta que foi aprovada ao final pelo FIPM, né, que é a proposta de CV de aquisição de CEPACs. Então não participei, foi feita aí na época pelas pessoas que estavam à frente do projeto. E foi assinado um contrato depois disso daí, não sei se está como... o anexo 2C é um protocolo de intenções caixa com Asquela. Se puder abrir também. Então, a Asquela era a SPE, que era o Porto Atlântico Oeste. Tá? Porque cada empreendimento a gente fazia uma sociedade de propósito específico. A Raquis era do leste, a Asquela é do oeste. Então esse especificamente trata do oeste. E eu não sei quem é esse protocolo aí, quem assina, quem está. Mas basicamente isso deve ser a negociações das CEPACs. Foi final de 2012, né? Isso. 2012. De novo. As assinaturas aqui pelas empresas. Aí então você vê as pessoas do fundo. Então aquela anterior é uma proposta, essa já é o acordo, né, feito ao final de 12. Por isso, é esse acordo do Oeste que o senhor André se referia a ter direito aos 3 milhões. E foi pago, esse foi o que eu participei, o do Leste eu nunca participei, né, tratativas nem pagamentos com o senhor André. Pelo Odebrecht, realizações, quem está assinando, o senhor sabe essas assinaturas? Deve ter lá. Sei. A da direita é de Antônio Pessoa, né, foi meu superior à época. A da esquerda, eu não sei te falar. Essa aqui não é mesmo, para repetir. Eu acho que é a mesma da anterior, que é do senhor Rogério, mas que não está mais na empresa. Se eu subir mais em cima, aí ó, Odebrecht,
Não fala quem são as pessoas, não? Né? Fala, só fala Vitor Hugo Santos Pires, seria... Isso é o da Caixa. Mas se eu não me engano, é o senhor Antônio Pessoa, aquela assinatura eu reconheço. E a outra acredito ser o senhor Rogério, não tenho certeza. E o último anexo, 2D, seria o contato, telefone do seu Bernardo. Isso. Aí está o e-mail que ele usava da empresa. Nova SEC? O senhor André tinha Nova SEC e Nova Advisor. Eram empresas que atuavam naquele endereço que mencionei e enfim, empresas que mostravam que ser idôneos, que tinham uma operação normal. Era que ele queria que essa empresa, que a gente assinasse um contrato com ele. Certo. Bom, então o senhor gostaria de fazer alguma consideração final sobre este termo específico? Não, acho que as considerações já foram feitas, né? Basicamente, acho que é importante marcar que o acerto foi feito em 12 e o que eu participei foi da operacionalização desse pagamento de 1 milhão em 14, né? Seguindo a orientação. Aos advogados, doutores, alguma consideração? Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e, em seguida, lido e assinado o termo que também registra o presente ato.